Leitura do dia. 43/365. Números 10 a 12. Esse é o Projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 12 de fevereiro de 2023 do Plano Anual. Números 10. As duas trombetas de prata eram usadas para coordenar as tribos enquanto se moviam pelo deserto. Manter tantas pessoas em guarnições requeria clara comunicação e controle. O toque das trombetas também lembrava Israel da proteção de Deus. Os que viajam ou mudam-se enfrentam novos desafios e sabem o que é ser desarraigado de um lugar. A vida é cheia de surpresas e poucas coisas permanecem estáveis. Os israelitas estavam em constante movimento pelo deserto. Eles conseguiam lidar com a mudança porque a presença de Deus no tabernáculo estava sempre com eles. O santuário portátil indicava que Deus e seu povo andavam juntos. Para nós a estabilidade não significa falta de mudança, mas move-nos com Deus constantemente. Ao elogiar as habilidades de Obabe como conhecedor do deserto, Moisés o fez saber que ele era necessário. As pessoas não podem saber que você gosta delas até que o ouçam dizer que são importantes em sua vida. Elogiar os que merecem constrói relacionamentos duradouros e ajuda as pessoas a conhecerem o seu valor. Pense naqueles que o ajudaram neste mês. O que você pode fazer para que saibam o quanto você os aprecia e precisa deles? Números 11. Os israelitas reclamaram, então Moisés clamou, mas Deus respondeu positivamente a Moisés e negativamente ao resto do povo. Por quê? As pessoas queixavam-se umas com as outras e nada acontecia. Moisés levou sua reclamação a Deus, que pode resolver qualquer problema. Muitos são especialistas em reclamar uns com os outros. Precisamos aprender a levar os nossos problemas àquele que pode fazer algo para solucioná-los. O vulgo era uma multidão de egípcios e outros povos que haviam seguido Israel em sua saída do Egito, Êxodo 12:38. A insatisfação acontece quando nossa atenção muda do que temos para o que não temos. Israel parecia não notar o que Deus estava fazendo por eles, libertou-os, tornou uma nação e lhes daria uma nova terra, porque só via o que Deus não fazia. Os israelitas não conseguiam pensar em nada além da deliciosa comida egípcia que haviam deixado para trás. De alguma forma esqueceram que a brutal escravidão foi o custo daquela comida. Mas antes de condenarmos essa atitude dos israelitas, precisamos refletir onde está nossa atenção a maior parte do tempo. Estamos gratos pelo que Deus nos tem dado ou estamos sempre pensando no que gostaríamos de ter? Não devemos permitir que nossos desejos não realizados nos façam esquecer os presentes de Deus quanto à vida, à saúde, ao trabalho e aos amigos. Todas as manhãs os israelitas levantavam as portas de suas tendas e presenciavam um milagre. O chão ficava coberto de maná, um alimento do céu. Porém isto tornou-se insuficiente. Pensando terem o direito de receber mais, eles se esqueceram do que realmente possuíam. Não pediram que Deus satisfizesse as suas necessidades. Exigiram carne e perderam a confiança no cuidado de Deus. Os israelitas reclamaram com Moisés: quem nos dará carne a comer? Enquanto recordavam da boa comida que tinham no Egito, Deus atendeu o pedido de seu povo, mas o preço foi alto, uma praga atingiu o acampamento. Ao pedir algo a Deus, lembre-se que Ele pode atendê-lo, mas ao aproximar-se dele com uma atitude pecaminosa, obter o desejado pode sair muito caro. Moisés havia testemunhado o poder de Deus em milagres espetaculares. Ainda assim ele questionou a habilidade do Senhor para alimentar os israelitas peregrinos. Se Moisés chegou a duvidar do poder de Deus, quanto mais nós estamos sujeitos a fazer o mesmo. Mas a completa dependência de Deus é essencial, não obstante nosso nível de maturidade espiritual. Quando começamos a confiar em nosso entendimento, corremos o risco de ignorar a direção de Deus para a situação. Ao lembrarmos de suas obras passadas e de seu poder constante, não negligenciaremos sua vital ajuda. Quão forte é Deus! É fácil confiar nele quando vemos seus milagres. Os israelitas viram muitos, mas após algum tempo, em meio à nossa rotina, seu poder parece ter diminuído. Contudo, Deus não muda, e sim a nossa visão sobre ele. A monotonia do dia a dia nos anestesia para que esqueçamos quão poderoso é Deus. Como aprendeu Moisés? Este episódio é similar ao descrito em Marcos 9:38 a 41.
Os discípulos queriam que Jesus proibisse alguns homens que não faziam parte do grupo de expulsarem demônios. Mas tanto Moisés como Jesus condenaram essa postura. Cuidado para não colocar limites em Deus. Ele escolhe quem deve ou não usar. O desejo citado aqui pode ser descrito como uma ânsia incontrolável por algo, esportes, conhecimento, posses, influência sobre as pessoas, sexo. Deus puniu os israelitas pela avidez deles por comida. O erro não foi desejar, foi permitir que o desejo se transformasse em ânsia. Eles pensaram que tinham todo o direito de comer carne e não conseguiram pensar em outra coisa. Quando alguém se preocupa com algo a ponto de afetar sua perspectiva do resto, passa do desejo para a concupiscência. Números 12. A mulher de Moisés não era judia, pois ele viveu entre os egípcios em seus primeiros 40 anos de vida e ficou no deserto os 40 anos seguintes. Provavelmente a mulher aqui citada não é Zípora, a primeira esposa dele, pois ela era midianita. Êxodo 2:21. A cuxita era etíope. Nenhuma explicação é dada por que Miriam se opôs a esta mulher. As pessoas costumam discutir por problemas secundários deixando de lado a verdadeira questão. Foi o que aconteceu quando Miriam e Arão criticaram Moisés. Eles representavam o grupo dos sacerdotes e dos profetas, os dois mais poderosos e próximos a Moisés. O verdadeiro problema é que Miriam e Arão tinham ciúmes da posição de Moisés e de sua influência. Uma vez que não conseguiam encontrar erros na forma como Moisés conduzia o povo. Os irmãos criticam a esposa de Moisés. Em vez de enfrentarem o problema real. A inveja e o orgulho. Miriam e Arão preferiram criar um disfarce. Em meio a uma discussão, pare e pergunte a si mesmo se você não está levantando uma cortina de fumaça ao atacar o caráter de alguém. Se for injustamente censurado, lembre-se que seus críticos podem temer enfrentar o problema real. Não leve em conta este tipo de crítica pessoal. Peça a Deus que o ajude a identificar a verdadeira questão e a lidar com ela. Arão pediu que ele e sua irmã não fossem punidos pelo pecado que cometeram. É fácil olhar para trás e reconhecer quão ridículos foram nossos erros. Muito mais difícil é reconhecer os tolos planos enquanto os executamos. Pois de alguma forma nos parecem apropriados. Para nos livrarmos de ideias tolas antes de tornarem-se atitudes impróprias, é necessário eliminar nossos pensamentos e motivações errôneas. Elas causaram muita dor em Miriam e Arão. Cuspir no rosto de uma pessoa era considerado o pior insulto e um sinal de vergonha imposto ao transgressor. Por isso os líderes religiosos cuspiram no rosto de Jesus. Para insultá-lo, Mateus 26:67. Deus puniu Miriam por sua atitude presunçosa não apenas contra a autoridade de Moisés, mas a de Deus. Ela foi punida com a lepra e retirada do acampamento por uma semana. Esta punição foi um tanto clemente. Uma semana era o período de tempo que ela deveria ser excluída caso seu pai cuspisse em seu rosto, quanto mais seria merecido por insultar a Deus. Uma vez mais, Deus foi misericordioso ao reter uma disciplina rígida.